Muitos assuntos aqui no Câmara Total nesta terça-feira, 12h04 agora. E o primeiro assunto vem com a Mirna Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, boa tarde. A gente começa com as notícias da metrópole de Campinas. Infelizmente, atualizando os casos da Covid-19 no nosso país. Estado de São Paulo com um recorde de mortes nas últimas 24 horas. E depois as notícias de Campinas, que assustam também os óbitos na nossa cidade. Boa tarde, Mirna. Bom dia, Gabriel. Boa tarde, já 12h04. Boa tarde a você aí de casa. E a gente inicia atualizando os números do Ministério da Saúde. Olha, até esta segunda-feira, o país somava 12.573.615 casos da Covid-19. São 38.927 novos casos em 24 horas. Os óbitos somam 313.866. E aqui no estado de São Paulo, a gente teve uma última atualização e o estado, infelizmente, teve um recorde de mortes. Olha, 1.209 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 73.462 óbitos devido à Covid-19. No estado, são 2.446.680 casos da doença. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha, na nossa região são 203.246 casos confirmados da Covid-19. E Campinas, até esta segunda-feira, somava 79.607 casos da doença. Na sequência, Indaiatuba, com 16.915, Sumaré, 15.323, Americana, 13.388, Santa Bárbara do Oeste, 12.163, Hortolândia, 10.722. E aqui eu faço um adendo a uma nota emitida pela Prefeitura de Hortolândia que o estado de saúde do prefeito Ângelo Perugini é gravíssimo. Na sequência, os municípios com menos de 10 mil casos: Valinhos, Paulínia, Itatiba, Vinhedo. Depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba é o único município que continua com menos de 1.000 casos da doença, 703. De acordo com a última atualização de casos na cidade de Campinas, 231 pessoas testaram positivo para a doença. Agora nós vamos falar das mortes na região metropolitana de Campinas. São 5.542 mortes confirmadas pela Covid-19 e até esta segunda-feira, Campinas somava 2.315 óbitos. Nós temos aí um número de 60 óbitos a mais que foram aí relatados em março. E a gente tem um óbito ainda que aconteceu no mês de fevereiro, mas que agora que veio a confirmação que é devido à Covid-19. Na sequência aparecem Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Valinhos, Paulínia, Itatiba e as únicas cidades agora com menos de 100 óbitos: Nova Odessa, Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Sobre esses 60 óbitos, então, na cidade de Campinas, não são nas últimas 24 horas, mas nós tivemos a confirmação de que essas pessoas faleceram em decorrência da Covid-19. E o que assusta a faixa etária? 24 pessoas abaixo dos 60 anos. Então, aquela história de que a letalidade ela era muito maior nos idosos, nós não estamos mais vendo isso. A faixa etária abaixo dos 60 anos está com uma grande letalidade. 2 mulheres na casa dos 27 anos, um homem de 36, um outro homem de 38, mais de 38, 39, 42, 44. O que mostra que a doença está com uma letalidade muito grande nesta população acima dos 30 anos. E outra coisa, a gente sempre falava da questão das comorbidades, mas muitas dessas vítimas têm aqui, olha, não tinha comorbidades. Então, é um momento em que a gente percebe, olha, dos 60 óbitos, 48 são de pessoas que tinham outras doenças
e 12 são de pessoas consideradas saudáveis. Por isso, a atenção, então, diante de todos esses números. Olha, e quando a gente fala desses 60 óbitos, a Secretaria de Saúde de Campinas, inclusive, emitiu um alerta para a população sobre a importância das medidas mais restritivas adotadas em Campinas, como o toque de recolher, as barreiras sanitárias e o fechamento de serviços não essenciais. Lembrando que as barreiras sanitárias acontecem não só em Campinas, mas muitos municípios da região metropolitana também aderiram a esse modelo de proteção, justamente porque nós temos aí vários municípios paulistas que emendaram feriados. Então, a ideia é que a gente consiga inibir a circulação de pessoas na região durante esse período que, geralmente, quando é feriado, eles procuram cidades ou litorâneas ou cidades do interior para passeios, né? É um momento de descansar na sua casa, né? Você que está aí aproveitando este feriado, por favor, não se aglomere, não faça festa, que agora não é o período. Mina Abreu, quero saber de você, ocupação no SUS municipal, estadual, na rede particular e uma informação que até então a gente não tinha divulgado ainda, os pacientes, as pessoas que estão na fila de espera por um leito, isso é, testaram positivo para a Covid-19, precisam de um leito, mas não tem na cidade, né? Isso mesmo, de acordo com a Prefeitura de Campinas, até esta segunda-feira, 188 pacientes aguardavam na fila por um leito de enfermaria ou de UTI no Sistema Municipal de Saúde, que atualmente tem 153 leitos de UTI, dos quais 100% ocupados. No SUS estadual, 40 leitos disponíveis, 39 ocupados. E na rede particular, 243 leitos disponíveis, dos quais 234 ocupados. E a gente fala desses números quando as pessoas falam, olha, mas por que alguém que está na fila não pode ir para um outro hospital em que o leito está disponível? É porque essa pessoa, quando a gente fala da rede particular, nós temos aí apenas as pessoas que são atendidas por convênio médico. Então, tem que aguardar uma vaga ou no SUS municipal ou uma vaga no SUS estadual. E aí, além da questão dos leitos, a gente tem uma questão também que tem aí avançado muito, não só no Brasil e em Campinas também, que é a questão da vulnerabilidade social. Por isso, na última semana foi lançado aqui na cidade a campanha Campinas contra a Fome. E a gente acompanhou como é o trabalho de um dos postos de arrecadação. A campanha Campinas Sem Fome foi lançada na última semana e o objetivo dessa ação é arrecadar alimentos para distribuir às famílias em situação de vulnerabilidade social, principalmente neste momento de pandemia da Covid-19. A Sanasa é um ponto de coleta e está recolhendo de uma forma diferente as doações. Com os funcionários voluntários aqui recepcionando as pessoas que vêm com o carro e a gente retira do carro com toda a higiene possível para evitar qualquer contágio, qualquer situação, para ter a maior segurança possível. Os alimentos não perecíveis podem ser doados de segunda a sexta-feira, das 9 às 5, e aos sábados e domingos, das 9 às 4. A gente já arrecadou mais de 1.000 cestas até hoje, né? E a gente espera chegar num volume aí bem grande. A gente não tem uma estimativa total não, mas a gente está esperando um volume bem alto, porque a gente fez muitos contatos, a direção da empresa, junto com a direção do sindicato, junto com o voluntariado Sanasa, montaram um esquema bem legal de fazer com que os nossos parceiros, fornecedores, os amigos da Sanasa também, além dos funcionários da Sanasa, possam doar. Todos os produtos arrecadados serão encaminhados ao Banco Municipal de Alimentos, para depois serem distribuídos às famílias que precisam. A gente tem uma parceria com supermercados, né? E a gente tem a maquininha do supermercado. Então, se alguém quiser comprar
A gente estendeu, isso é uma extensão que a gente tem para os funcionários, mas se as pessoas quiserem também, a gente pode participar. Elas comprarem com cartão de crédito, débito, alimentação, refeição, pode usar a maquininha que nós temos aqui, é a cesta, que é a cesta do tamanho do cesta que o banco de alimentos necessita, né? E aí ela pode comprar a cesta e o supermercado nos entrega, e daí nós daqui fazemos a entrega no banco de alimentos. Além da Sanasa, a Prefeitura também disponibilizou 18 postos de arrecadação. Com isso, as pessoas podem levar as suas doações nos locais mais próximos. Deus está sendo tão bom com a gente tem que distribuir um pouquinho com os outros, que está precisando nesse momento tão difícil que todos estão passando, né? Muita família precisando, né? A gente tá olhando na TV, na televisão, tudo, né? Então tem muita família precisando. E tem que ajudar, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, ajuda. Tem muita gente precisando. A gente nota nisso quando a gente deu o telefone do 37355400, que é um telefone para as pessoas doarem, mas muita gente ligou pedindo cesta. E a gente tem indicado para se cadastrar no cadastro único da Prefeitura e aí fazer o caminho certinho para poder receber a cesta. Olha só, a gente está falando aí dessa iniciativa de Campinas e a Câmara também é um ponto de arrecadação dentre esses 18. Além da Câmara, da sede da Sanasa, que fica aqui na Avenida da Saudade, que inclusive recebe pelo drive-thru que você acabou de ver aí, nós temos também aí a entrega através, olha, do Paço Municipal, o Banco de Alimentos, que fica lá na Ceasa, o Mercado de Flores da Ceasa, o Portão 1 da Lagoa do Taquaral, as 15 administrações regionais, conhecidas como ARs, também nas sedes das subprefeituras e ainda no Bosque dos Jequitibás. Você pode procurar um desses locais, o que estiver mais perto da sua casa, o que foi mais perto do seu trabalho, para fazer a sua doação. E olha só, ontem, inclusive, o Ministério Público do Trabalho resolveu também fazer parte desta ação e vai abrir as suas portas para receber alimentos não perecíveis para as famílias carentes da cidade. A Procuradoria volta a ser um local de coleta do Banco Municipal de Alimentos, justamente para aí ajudar esse pano de fundo que a gente tem aí, olha, 56% de aumento nas pessoas cadastradas. E como o diretor da Sanasa explicou, eles deixaram um número para as pessoas doarem, as pessoas falavam, como eu consigo uma cesta? Então, é nesse momento que a gente tem que unir os esforços para, então, conseguir ajudar essas pessoas. Ontem mesmo, Gabriel, a gente já teve aí um momento simbólico na Prefeitura, com a entrega de mais de 100 toneladas de alimentos de vários setores que já estão arrecadando e que em breve essas doações vão chegar para as famílias campineiras. No caso do Ministério Público do Trabalho, o endereço é na rua Pedro Anderson, 91, no bairro Taquaral. A entrega pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Mais de 12 mil cestas básicas já foram doadas, então a gente tem aí mais de uma centena de toneladas de alimento para essas pessoas que neste momento estão em vulnerabilidade, também por conta da pandemia que tem este efeito. Então, parabéns você aí que já fez a sua doação de alimento. Sempre que a gente pode, a gente tem que fazer essa doação, ajudar o próximo, já que a gente vive em sociedade. Mina Abreu, plano de metas. A gente está no governo Dário Saad para esses 4 anos. Foi encaminhado aqui para a Câmara de Campinas essas metas? Isso, foi publicado já no Diário Oficial de hoje, todo o documento desse plano de metas e agora encaminhado à Câmara de Campinas. São esse programa para os 4 anos de governo e prevê um conjunto de 58 ações a serem executadas até o ano de 2024 e compatibiliza limites impostos pelas legislações e a realidade orçamentária do município e leva em consideração ainda o cenário pandêmico, onde os esforços são concentrados em salvar vidas. E ainda vai acontecer um debate público dentro de 30 dias para discutir esse plano de metas e ainda a cada semestre será publicada a evolução de cada indicador que foi apresentado, além da revisão de ações de acordo com o momento, compatibilizando inclusive com as peças orçamentárias e o plano plurianual de 2022 a 2025.
Vamos continuar falando agora sobre solidariedade, porque a maternidade de Campinas teve uma queda no estoque de banco de leite humano desde o mês de dezembro. Nós já estamos entrando no mês de abril e a maternidade de Campinas está pedindo doações, né? Isso mesmo, porque com a chegada do outono, essas doações tendem a diminuir. Por isso, o Banco de Leite Humanos da Maternidade de Campinas faz esse apelo, porque o clima seco contribui para aumentar a frequência dos casos de infecções virais respiratórias que são mais graves em bebês, considerando que eles não têm ainda as defesas do organismo desenvolvidas. Embora sejam necessários 200 litros em média por mês para suprir as necessidades da UTI e da UCI neonatal, o estoque, por exemplo, tem esta semana apenas 139 litros. Por isso, as doadoras, nesse momento, são essenciais e o hospital faz aí esse apelo. Sempre a gente tinha aquele esquema que a doadora ia até o hospital. Mas agora, em função da pandemia da Covid-19, a orientação é para que a doadora ligue no 19 3306 6039. Ela vai ser direcionada para um laboratório, um ambulatório que fica na Avenida Francisco Glicério, 1913, do meio-dia às 2 horas. Então, ela vai fazer um agendamento prévio, sem pagar nada, vai realizar um exame de saúde para ver se pode ser doadora desse leite. E aí sim, depois começa o processo em que ela vai fazer aí a ordenha, separar os litros, ser totalmente aí, digamos que orientada de como, então, inclusive, reservar esse leite, e a maternidade faz a coleta desse material direto na casa da doadora. Se você, inclusive, está amamentando e tem leite que possa ser também doado, faça esse momento também de solidariedade para os bebês recém-nascidos que precisam da UTI e precisam do leite humano. Ótimo recado, isso aí. Hoje é 30 de março, Dia Mundial da Juventude. Não estamos mais nessa faixa etária, que é dos 15 aos 24 anos, mas o Conselho Municipal vai realizar um bate-papo, obviamente de forma virtual por conta da pandemia, também para falar sobre o impacto da pandemia para essas pessoas, né, Mirna Abreu? Eu tenho uma boa notícia antes de falar a notícia aqui. Foi atualizado, a idade é dos 15 aos 29. Então, olha, aproveite seus últimos momentos de jovem. Tem mais um mês ainda. Tá certo. Mas, enquanto isso, olha só. Até o dia... A gente tem aí o papo virtual para retratar os desafios que os jovens estão enfrentando durante esse período de pandemia para manter os estudos em dia. A iniciativa é do Conselho Municipal da Juventude em parceria com a Coordenadoria da Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo é abordar os desafios da educação e mobilizar os jovens no enfrentamento à Covid-19, principalmente em suas comunidades. A transmissão vai ser feita às 3 horas da tarde no Facebook do Conselho Municipal da Juventude, que é o MJ Campinas. CMJ Campinas é o Facebook que vai ser esse bate-papo ao vivo. Nós vamos ter aí a participação de 4 jovens engajados em mobilizações e projetos sociais para falar um pouquinho da experiência e de como deve ser toda essa mobilização. E já que eu estou falando de jovem, tem uma outra oportunidade, olha só. Até o dia 10 de abril, inscrições para o curso gratuito de extensão universitária chamado E-Conexão, módulo Publicidade, destinado à complementação da formação profissional de jovens universitários negros e negras no setor da publicidade e propaganda. A iniciativa tem o objetivo de ampliar oportunidades de inserção deste público no mundo do trabalho e é de iniciativa justamente do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, que tem sede aqui em Campinas. Olha, são vagas para jovens de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e 40 delas destinadas a residentes em Campinas e outras cidades aqui do interior que pertencem
à região da 15ª do Ministério Público do Trabalho. Anote aí, porque ó, é totalmente gratuito, 100% online, são encontros que vão acontecer com conteúdos de publicidade e propaganda, vai ter uma interação com agências publicitárias, então é uma grande oportunidade. Faça já a sua inscrição. www.conexãonegra.com.br www.conexãonegra.com.br. E o site está aí na sua tela para você poder conferir. Atenção, você que mora na região do Jardim Chapadão, hein? Você vai ficar sem água por conta de obras na Sanasa. Mina Abreu, conte pra gente quando, que horas e os bairros e o que a pessoa precisa fazer. Isso mesmo, vamos começar. Olha, vai ser quinta-feira, então amanhã, quarta-feira, faça a reserva de água. Você que mora aí na Vila Nova, Guanabara, Jardim Brasil, Jardim Chapadão, Arruamento Marhard, Arruamento Rossborg, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Parque Imperatriz Leopoldina, Vila Del, Vila José Matar, Chácara João Herman, Jardim São Domingos Sávio, Jardim Dom Bosco e Arruamento Bueno de Miranda. Ali entre Chapadão, ali perto também, ali que a gente fala do Liceu Salesiano, é toda aquela região. Então amanhã faça a reserva de água, porque na quinta, das 8 da manhã às 5 da tarde, a Sanasa fará uma obra de capeamento de redes e por isso todos esses bairros ficarão sem água. Agora, Mina Abreu, a gente tem no centro da cidade, no bairro Guanabara, a Zona Azul. Quando a gente precisa ir até um estabelecimento, a gente para o nosso carro na rua. Essa cobrança de Zona Azul continua ou não? O decreto que foi publicado nesta segunda-feira suspende a cobrança do Zona Azul em Campinas até o dia 4 de abril. A ideia é justamente porque como o comércio não está funcionando e é ele quem mais aí movimenta o estacionamento nas vias públicas da cidade, principalmente no centro e no Jardim Guanabara, essa suspensão está ocorrendo. Então, você que precisa estacionar em um desses locais até o dia 4 de abril, não precisa colocar aquele cartão do Zona Azul, porque a cobrança está suspensa. E agora a gente continua falando aí sobre trânsito, sobre transporte, porque tem um reforço na sinalização, né? A gente já mostrou aqui, logo que a INDEC começou a fazer esse trabalho. Por quê, Gabriel? Muitas vias em Campinas, elas têm até um determinado ponto uma quilometragem e depois um outro ponto, isso é reduzido, o que pode causar muito aí confusão nos motoristas. Por isso, a sinalização tem sido reforçada. E agora é a vez da sinalização ser reforçada na Avenida Dr. Antônio Carlos Salles Júnior, na região do Jardim Proença. Por quê? Porque lá tem um ponto que é 60 quilômetros e depois fica 50. Por isso, olha só, a velocidade máxima permitida nessa via passa para 50 quilômetros entre as ruas Dr. Arlindo Joaquim de Lemos e Barra e a Rua Barra Bonita. Então, nesse trecho, está sendo reforçada a sinalização para que o motorista saiba que ali é só 50 quilômetros por hora. Então, ela continua com essa diferença na velocidade. A única coisa é que vai ter um reforço na sinalização, mostrando esse trecho 60 quilômetros e mais para frente de 50 quilômetros. Esse reforço, ele acontece em muitas vias da nossa cidade. A gente já mostrou na reportagem. A gente tem a Avenida Lix da Cunha, o túnel João Penteado, que num ponto ele é 40 quilômetros e depois ele se torna 50. Nós temos a Avenida Rui de Almeida Barbosa, Avenidas Cônigo Antônio Rocato Silva da Silva Braga, a Comendador Aladino Selme, a rodovia Heitor Penteado e a Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, todas recebendo esse reforço para que o motorista não se sinta desavisado sobre a velocidade máxima permitida. Certíssimo, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Volto e vou detalhar a pauta da 10ª reunião extraordinária que acontece nesta quarta-feira.